Vamos dar continuidade ao nosso culto e continuamos aqui na exposição de Hebreus. Chegamos à 33ª exposição da carta aos Hebreus, capítulo 11, vamos do versículo 30 até o versículo 40. Vamos encerrar hoje essa porção, do capítulo 11, que é a porção, como nós falamos, a porção pistis, a porção pela fé. Vamos ler então, 11, de 30 a 40. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos pedir mais uma vez ao Senhor, corações humildes, para nós acolhermos a palavra de Deus, corações limpos, para acolhermos a palavra de Deus, que é poderosa para salvar as nossas almas. Senhor, que nós possamos olhar para a Tua palavra nessa manhã, que nós possamos, Senhor, acolhê-la, mas antes disso, que o Teu Santo Espírito purifique o nosso coração. Livra-nos, Senhor, da amargura de espírito. Dá-nos corações mansos e humildes, vazios e sedentos por Ti somente. Que a Tua palavra nessa manhã ocupe o lugar central em nossas vidas, em nossas mentes, em nossos corações. Que cada um de nós aqui consiga enxergar além do mortal que fala, mas ouça Deus falando aos seus corações. Senhor, só assim nos curvaremos diante das Tuas verdades. Só assim seremos animados pela Tua palavra. Só assim continuaremos e perseveraremos na fé sem desanimar. É o que eu peço por mim e por todos os meus queridos que estão aqui nessa manhã, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Nós vamos olhar para essa passagem, meus amados, pelo prisma de vários exemplos de fé do povo de Deus no Velho Testamento. Vários exemplos de fé. Os últimos ele vai fechar aqui, o capítulo 11, com esses exemplos de fé, mostrando homens e mulheres que tiveram bom testemunho e que viveram pela fé e que morreram na fé. Nós vimos na última exposição o exemplo de Moisés e de seus pais, começando ali no versículo 23 até o versículo 29,
nós pudemos aprender com eles que, em primeiro lugar, a fé vence o medo dos nossos oponentes. Nós temos oponentes, e quem tem oponente mesmo nesse mundo são os cristãos. Verdadeiramente, se nós pudermos dizer que há um povo que tem muitos inimigos, são os crentes. Os crentes têm muitos inimigos, visíveis e invisíveis, próximos, distantes, poderosos e fracos, mas todos eles inimigos. E nós precisamos ter consciência disso. Então, a fé vence o medo dos nossos oponentes. Segundo, vimos com Moisés e seus pais que a fé nos capacita a enxergarmos o verdadeiro valor de Cristo e sua igreja, e nos leva a desprezarmos as riquezas do mundo. Vimos com Moisés que ele não teve como preciosa a posição de ser chamado filho da filha de Faraó e de viver como filho do Faraó, propriamente assim, um herdeiro de Faraó. Com todas as riquezas do Egito, ele considerou maiores todas as riquezas de Cristo. A humilhação de Cristo era maior do que as riquezas do Egito. Que Deus nos dê essa mesma visão, para nós ficarmos com o povo de Deus, e não com as riquezas temporárias, passageiras, como Moisés diz, riquezas que são transitórias deste mundo. Isso vai acabar, o Egito vai acabar, as riquezas dele vão acabar, mas Cristo não, nunca. Suas riquezas são eternas e infinitamente maiores do que as riquezas do Egito. Que Deus nos faça ver isso pela fé. Em terceiro e último lugar, aprendemos com Moisés que a fé nos leva a amarmos, e não só amarmos, mas também a agirmos em favor da igreja, termos atitudes em favor do seu povo. Vimos que Moisés fez isso. A fé é provada pelas obras, e pelas boas obras, que significa, em primeiro lugar, servir o reino de Deus, colocar seu coração, seu bolso, sua saúde, seu tempo, seus bens, tudo que você tem, a serviço da sua igreja local. Moisés ensinou isso para nós. Então hoje nós vamos ver o exemplo de Josué, de Raabe e outros vários heróis e heroínas da fé do Velho Testamento. Começando no versículo 30, então vamos focar agora. No versículo 30 aqui você percebe que não é mencionado o nome de Josué, não é mesmo? Você percebe aí que não tem o nome dele. Mas quem foi comandante após a morte de Moisés? O autor de Hebreus termina de falar de Moisés no versículo 29, e depois ele já emenda o assunto da fé, pela fé, falando da conquista de Jericó. Quem foi o comandante do povo de Israel que liderou o povo para conquistar Jericó? Você sabe que foi Josué. Mas a história de Josué não começa aqui. A história de Josué a história da fé de Josué tem um momento marcante registrado nas Escrituras, lá nos capítulos 13 e 14 de Números. Eu vou resumir para você, e se você quiser depois pesquisar em casa, capítulos 13 e 14 de Números nos mostra a maneira com que a fé de Josué, e não só Josué, mas um companheiro dele chamado Calebe, a fé deles foi exposta e combateu a incredulidade de outras pessoas do próprio povo de Israel. Capítulos 13 e 14 de Números. Tudo começou então quando Josué ainda era jovem auxiliar de Moisés. Naquela época, dos capítulos 13 e 14 de Números, ele era novo, ele não era ainda o líder do povo de Israel, Moisés ainda estava na ativa, e Josué era um dos seus auxiliares. Josué era o principal auxiliar do grande líder Moisés. Josué também foi um dos 12 espias que Moisés, pela ordem de Deus, chamou 12 homens, um de cada tribo de Israel, para espionarem a terra de Canaã. Josué era um desses 12. E Josué, junto com Calebe, incentivou o povo de Israel, junto com o seu companheiro Calebe, só os dois, dentre os 12, só dois, disseram assim:
nós vamos prosseguir, nós vamos entrar na terra, sim. E apesar do mau exemplo dos outros 10 espias, vejam que não é o problema da igreja, não é quantidade, mas é qualidade. 10 foram contra e disseram: não vamos entrar, nós não vamos conseguir, lá tem gigante. E 2 apenas. Olha a proporção: 10 contra, 2 a favor. E 2, Josué e Caleb, disseram assim: vamos entrar sim. Deus prometeu, Ele nos dará essa terra. Nós vamos. Naquela situação, quando os 10 falaram isso, o povo todo desanimou. Deus ficou irado com o povo, por causa do desânimo causado por esses 10 espias incrédulos. E Deus disse: eu vou destruir todos eles. Moisés e Arão correram para o altar no tabernáculo, acenderam as chamas, colocaram os animais ali para fazer expiação pelo povo. Deus então disse: tá bom, eu iria. Deus tinha num plano de destruir todo aquele povo ali mesmo e começar tudo de novo com Moisés. E Moisés então diz: não, Senhor, lembre-se que o Senhor tirou com mão forte, braço estendido, o povo do Egito, abriu o mar, o povo passou em seco, destruiu todo aquele exército poderosíssimo, o mais poderoso exército do mundo, da grande nação do Egito. E todo mundo viu que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso. E agora eles vão dizer: se o Senhor matar o povo aqui no deserto, esse povo, as outras nações vão dizer assim: Deus não conseguiu levar o povo para a terra prometida, esse Deus não é tão forte assim. Então, Senhor, não faça isso, não mate o povo aqui. Deus então, ouvindo Moisés, ele cessa a sua ira, mas ele mata os 10 espias de praga. Ele mata os 10 incrédulos de praga. Justiça de Deus, perfeita justiça de Deus. Então aqui nós vemos essa história. Ele diz aqui no versículo 30: pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. A história você conhece, Josué liderando. Agora Josué, já um homem lá, quando ele era jovem, nessa época dos 12 espias, ele era jovem, mas a sua fé já era robusta. Ele permaneceu firme na fé. E a promessa era que Josué, Deus disse: Josué e Caleb entrarão na terra que eu prometi, mas o resto não entrará. Eles serão consumidos no deserto. Povo incrédulo, está no meio do meu povo, mas não é meu povo. Não confiem em mim, não entrarão. Josué e Caleb sim, suas famílias sim, pouquíssimos. Bem, então, agora lá na frente ele já é o líder, Moisés já é morto. Agora nesse versículo 30, focando lá em Josué, no início do livro de Josué, o autor mostra aqui que pela fé o povo todo, conduzido pela direção, pelo governo de Josué, pela direção de Josué, o comando de Josué, o povo então obedece a Deus, cerca a cidade, rodeia a cidade de Jericó por 7 dias. Ao 7º dia eles gritam, tocam trombetas, gritam, e ali então imediatamente os muros de Jericó caem, e facilmente eles invadem aquela terra já comprometida, porque a própria Raabe, nós vamos chegar daqui a pouco, disse: o povo da minha terra se sente como se fosse uma mosca, nossos corações se derreteram diante do povo de Israel, porque viram que Deus está no meio de vocês. Nós já estamos consumidos. Então, aqui nós vemos o exemplo de Josué, quando ele comanda o povo, sua fé fortalecida, já um líder criado, maturado, madurinho, conseguiu pela graça de Deus, apesar de sim, com muitos medos. Qual líder não tem medo de tomar decisões? Mas ao ouvir a voz de Deus, ele se recuperava dos seus temores e enfrentava, apesar dos temores, enfrentava as situações, principalmente essa aqui. E ele foi em frente, conduziu o povo então para a vitória e destruiu. O que significa destruir Jericó? Destruir
o obstáculo que estava no meio do caminho para eles continuarem a caminhada para invadir a terra. A porta de entrada, por assim dizer, era Jericó. Eles precisavam destruir Jericó. Era uma ordem de Deus, era o caminho que Deus determinou. Poderia ter outras opções, mas Deus disse: não, vai por aqui e enfrenta Jericó. Antes ele disse: vou levar esse povo por outros lugares, para que eles não vejam a guerra e se desanimem. Então eu vou dar um refrigério para eles aqui no meio do deserto. Deus é tão misericordioso, né? Deu refrigério para aqueles que queriam matar depois. Esse é Deus, um Deus sério, que ninguém brinca com esse Deus, ninguém. Ele destruiu todos eles, mas ele deu um refrigério. Agora Deus fala assim: Josué, pega o povo, sê forte e corajoso, assume a posição, fica na posição e enfrenta Jericó. Muralhas tremendas, larguras imensas da muralha, uma fortaleza intransponível. Mas Deus era com eles, e eles destruíram aquilo tudo. Na sequência, no mesmo contexto, versículo 31, o autor cita Raabe. Onde morava Raabe? Morava exatamente em cima do muro onde o povo de Israel iria destruir. A casa dela estava lá em cima do muro. A gente podia entender assim: Raabe estava meio com um pé dentro e um pé fora. De alguma forma ela ouviu falar de um povo de Israel, um povo poderosíssimo, e mais do que isso, ela ouviu falar de um Deus que guiava esse povo pelo deserto, que dava grandes vitórias, um Deus tremendo que ela nunca tinha ouvido falar antes, mas agora chegou aos seus ouvidos. E ela menciona lá em Números que ela ouviu dizer ela menciona lá em Josué, agora estamos falando de Josué já velho, né? É Josué. Ela menciona lá, se eu não me engano, no capítulo 4, ela menciona que ouviu falar desse Deus, que o seu povo já derretia de medo desse Deus, mas ela, muito mais do que medo, ela queria estar bem com esse Deus. Ela propõe no seu coração, sabendo que os espias estavam chegando, ela propõe acolher os espias. Vejam que a estratégia, né, de Moisés foi a mesma estratégia que Josué adotou, né? Vamos mandar espias antes para olhar a terra. Da mesma forma, Josué agora manda 2 espias para olhar a terra, para olhar Jericó. Espia lá para nós, vamos ver como é que é o negócio. Precisamos de informação para podermos preparar a nossa estratégia de guerra, para invadir. Vamos olhar como é que funciona essa terra aí. E mandou lá 2 espias, os 2 espias foram acolhidos por Raabe na sua casa. Chega lá, ela acolheu, e isso significava risco de morte. Se o rei de Jericó soubesse que ela tinha de fato acolhido, escondido, ela seria fatalmente morta. E não só ela, mas toda a sua família seria destruída por ter acolhido os crentes em sua casa. Mas ela fez isso. Por que ela fez isso? Porque ela tinha fé num Deus que ela já ouviu falar dele. A fé vem pelo ouvir. Não é uma fé que cai do céu sem nada. Ela é uma fé inteligente, ela é uma fé racional, ela é uma fé que pensa. Ela pensou: existe um Deus de verdade que está no meio de um povo chamado Israel. Eu não conheço ele face a face, mas eu sei que ele é real, porque ele fez coisas maravilhosas lá no deserto, lá no Egito. Ouvindo falar isso, hoje eu sei que existe um Deus. E ela assim acolhe aqueles espias. Vejam que a fé age, não é? A fé age, a fé tem obras, a fé é visível, palpável, tangível. Decisões que nós tomamos, correndo risco de morte muitas vezes. Não foi fácil Raabe tomar essa decisão, mas ela fez pela fé, escondeu os 2 espias, e então, quando os soldados da sua cidade chegaram lá, ela falou: eles passaram por aqui, mas já foram embora, eu nem fiquei com eles aqui em casa. Mas ela havia escondido eles no seu telhado, no forro da sua casa, escondeu os 2 ali. Quando aqueles homens foram embora, atrás deles pelo caminho que ela indicou, um caminho errado, para desviar esse exército, aí então os 2 espias já tinham feito o seu trabalho de espionar a terra, e já voltaram para Josué. E ela mandou-os em paz, diz a palavra. Abra comigo Tiago 2:25.
Tiago 2,25 menciona a fé de Raabe. Diz assim: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Olha só, aqui o autor, o Tiago, já está falando a mesma língua do autor dos Hebreus, falando: Raabe foi uma mulher de fé. Ora, mas ela não era israelita, não interessa, Deus é soberano e escolhe quem Ele quer. Lá desde o Velho Testamento, muitos gentios já fizeram parte do povo eleito, se você não sabia disso. Muitos que não eram judeus fizeram parte do povo eleito, e mais do que isso, Raabe, uma gentia, não era israelita, e pior, ela tinha uma conduta repreensível por ser uma prostituta. Ainda assim, Deus entrou na vida daquela mulher, transformou a vida daquela mulher, fez com que ela achasse um homem da tribo da família de Israel, chamado Boaz, se casasse, foi o pai de Boaz, que eu não me lembro o nome agora, que se casou com Raabe, e nasceu Boaz, que foi um dos descendentes de Jesus. Jesus. Ela participou diretamente da linhagem de Jesus Cristo. Eu não digo aqui uma prostituta, uma ex-prostituta, porque uma vez salva, nunca mais ela praticaria as suas más obras, mas praticaria a partir de agora as boas obras. Crer, ser santificada, viver para a glória de Deus. Transformou-se totalmente. E então ela é contada no livro de Hebreus, e por Tiago também é contada como uma heroína da fé. Raabe, uma mulher de Deus, transformada pela graça de Deus. Então vejam, Deus pode fazer esse milagre, né? Dentro desse mesmo contexto. Então nós vemos aqui mais um exemplo de fé da mulher, da nossa irmã, chamada Raabe, a heroína da fé, mencionada pelo autor de Hebreus, e por Tiago também, né? Dos versículos 32 ao 38, o autor agora ele admite ser praticamente impossível mencionar todos os exemplos de fé na história registrada dos Hebreus, lá no Velho Testamento. Ele começa a falar assim: que direi mais? Que mais eu posso dizer? Certamente me faltará tempo. Ou seja, não é que é impossível, mas ele ia escrever uma carta talvez de mais uns 2 quilômetros, né, de carta aí, para poder mencionar todos os heróis da fé do Velho Testamento. Então ele diz: eu não vou poder falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Aí, a partir do versículo 33, ele começa a falar algumas ações. Vejam que, apesar de não citar o nome, mas ele menciona o quê? As obras, as boas obras de fé de todos estes eleitos do Velho Testamento. Ele começa a dizer: os quais, por meio da fé, eram pessoas da fé, de fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, e aí vai. Vejam, ele menciona várias coisas, e aqui fica uma tarefinha para você, tá bom? Durante essa semana, você vai anotar esses casos aqui, essas menções que o autor de Hebreus fala, e você vai procurar quem é que ele está falando, tá bom? Você vai procurar lá no Velho Testamento. Vou dar uma dica para você, tá na Bíblia, tá? Se você pesquisar, você vai achar dentro da Bíblia. Não precisa fazer pesquisa muito no Google. Vá às Escrituras, tá? Somente as Escrituras. Ali você vai achar. Anota assim, ó, por exemplo, quem foi que subjugou reinos? Quem foi? Quem foi que praticou justiça? Quem obteve suas promessas? Quem fechou a boca de leões? Essa aqui tá fácil, né? Quem fechou a boca dos leões? Quem extinguiram a violência do fogo? E aí vai, anota o nome deles ali, né? Para você saber que de fato ele não está brincando, ele não está fazendo algo poético aqui, bonitinho, acrescentando palavras vazias e soltas sem nenhuma base, mas ele está de fato mencionando homens e mulheres de carne e osso, históricos, dentro da história dos hebreus, que viveram pela fé de fato, de verdade. Ele não está fazendo algo bonitinho assim para encher linguiça aqui, não. Cada ponto desse aqui está se referindo a uma pessoa ou a um grupo de pessoas que viveram pela fé. Então ele termina aqui, até o versículo 38, dizendo:
homens dos quais o mundo não era digno. O mundo não era digno, ou seja, essas pessoas que viveram pela fé, que tiveram obras de fé, que comprovaram a sua fé através das obras, o mundo não era digno. Eles tiveram um comportamento, apesar de serem rejeitados pelo mundo. Mas ele conclui no versículo 39, eles obtiveram bom testemunho. Versículo 39 diz que todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. O que é bom testemunho? Eles foram elogiados, bom testemunho. E da parte de quem eles obtiveram bom testemunho? De Deus. Deus permitiu que eles fossem registrados aqui, no capítulo 11 de Hebreus, para dizer assim, como se Deus tivesse assinado embaixo nessa lista, né, que o autor de Hebreus faz aqui, como se Deus tivesse assinado. É verdade, eu afirmo que eles viveram pela fé, eles me agradaram. Deus afirma, eles me agradaram porque viveram pela fé e fizeram alguma coisa mostrando que eles criam em mim, que eles me amavam acima de todas as coisas, que eles suportaram as perseguições, afrontas, sofrimentos por causa do meu nome. Então eu dou bom testemunho. Deus chancelou, carimbou e disse assim: eles são homens e mulheres dos quais o mundo não é digno, mas os céus estão abertos para eles. Eles são dos céus, eles não são daqui desse mundo, eles já estão lá. É isso que ele está falando aqui, do versículo 32 ao 38. E encerrando, ele diz assim no versículo 33, perdão, versículos 39 e 40, ele faz um fechamento, não aplicação. A aplicação você vai ver com mais propriedade, apesar que nós vamos fazer já hoje, adiantar um pouquinho, mas você vai ver no capítulo 12, de 1 a 3, a aplicação que ele faz. Mas aqui no versículo 39 e 40, ele faz um fechamento, ele diz assim que eles obtiveram bom testemunho por sua fé, mas ainda assim eles não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Eles não experimentaram a promessa. Vejam que não é as promessas que o autor fala aqui. Está no singular, é a promessa. Eles não viram a promessa, eles não tocaram a promessa, eles não sentiram, eles não chegaram no tempo onde Deus concretizaria a sua promessa. A sua promessa. E qual foi a promessa? A promessa aqui é a vinda de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo sobre a terra. Eles não viram a vida nem as obras de Jesus, não testemunharam o sacrifício infinitamente superior aos sacrifícios que eles faziam lá no Velho Testamento. Eles não fizeram isso, eles não viram esse sacrifício perfeito na cruz do Filho de Deus. Mas não importa, a fé deles era legítima. A fé deles era legítima. E eles então obtiveram esse bom testemunho de Deus. E não foi permitido que eles chegassem até lá por causa da própria determinação de Deus. Aqueles tempos não eram superiores aos nossos tempos atuais. E quando eu digo tempos atuais, eu não estou querendo dizer somente hoje, aqui, agora, falando para você. Não! Esse tempo atual superior por causa da vinda de Cristo foi exatamente nesse momento quando Cristo veio, cumpriu a sua obra redentora, e a partir dali nós já podemos enxergar que este é o tempo superior. Esse é um tempo superior, né? Versículo 40, por haver Deus prometido coisa superior a nosso respeito para eles, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. A perfeição aqui significa Cristo. Cristo é a perfeição. A vinda de Cristo concretizou o plano de redenção de Deus. Consumou, quando Ele mesmo gritou lá na cruz, está consumado, quando o Senhor Jesus
disse isso, ele simplesmente disse a todo o universo que a obra está pronta, o preço está pago. Ele conclui. E isso nós já estamos fazendo parte desse momento superior, desse momento completo, perfeito, que Deus aperfeiçoou sua obra, Deus terminou sua obra através do seu Filho. Ele já concluiu todas as coisas em Cristo. Então, nele, em Cristo, todos eles, os hebreus do passado, os judeus que viveram antes dos hebreus, os hebreus a quem o autor escreve essa carta, e nós hoje, todos nós fomos aperfeiçoados, chamados, justificados, santificados e glorificados na pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós somos herdeiros nele, herdeiros de Deus. Então, Jesus é a perfeição. Deus completou a sua obra de redenção em Cristo Jesus. Então, o autor quer mostrar para os hebreus, nessa época aqui, ele quer mostrar aos hebreus que estavam sofrendo praticamente com um pé fora da igreja, dizendo assim: não vale a pena todo esse sofrimento, eu vou embora daqui. Não vale a pena eu encarar toda essa situação que me deixa tão enojado, que me deixa tão furioso e que também me amedronta. Não vale a pena, eu vou escorregar fora, eu vou sair. E o autor de Hebreus fala assim: não faz sentido algum abandonar Cristo e sua igreja, pois só nele há completa redenção. Só em Cristo há completa redenção. E Cristo está fazendo isso pela e na igreja. Toda a igreja bíblica, seja da placa presbiteriana, seja da placa batista, seja da placa em branco, que não é nenhuma dessas denominações, seja lá qual for, desde que sejam bíblicos, estão a caminho desse lugar, estão dentro da promessa de Deus de chegar lá na terra prometida, porque Cristo cumpriu e concluiu a obra que precisava ser concluída, que ninguém poderia fazer. Então ele está simplesmente fechando aqui. E qual o segredo desses homens aqui? Vimos Josué, apesar de estar oculto aqui no versículo 30, vimos Raabe, a prostituta, vimos todo o povo de Israel e um monte de gente, e uma tão grande nuvem de testemunhas que ele relaciona aqui, né? Alguns com nome, outros sem nome, mas com as suas atitudes, e você vai fazer esse link, né? Quem é quem? Qual o segredo deles vencerem? Qual o segredo de eles enfrentarem todas essas situações e perseverarem? O segredo é que eles tiveram fé no Deus certo. Eles tiveram fé. Toda essa sessão aqui foi escrita com muita cautela, sabedoria, discernimento, conhecimento do Velho Testamento, pelo autor de Hebreus. Foi escrita com muita, exaustivamente, falando de muita gente em detalhes, em alguns casos, para fazer com que o povo dos hebreus e nós não desistamos jamais, não nos enfraqueçamos apesar das afrontas, apesar do desprezo, apesar da dureza de corações, das durezas de corações. Nós não desistamos da fé e da igreja. E não importa o tamanho, como nós vimos aqui, não importa o tamanho da igreja. Se a igreja fosse contada proporcionalmente dentre os 12 e só 2 eram verdadeiros, só as igrejas, a gente poderia dizer, será que só as igrejas grandes é que têm realmente essa fé verdadeira? Não, é os pequenininhos que têm. Não estou dizendo que as grandes igrejas também não tenham igrejas fiéis, desculpa, não é isso que eu quero dizer.
Mas não coloque isso na cabeça, a igreja precisa ser muito bem estruturada, a igreja precisa ter muita gente, todo mundo precisa estar de acordo. Não, muitas vezes não está, mas ela é uma verdadeira igreja. Aqui é um verdadeiro rebanho. Eu amo esse rebanho porque ele é um verdadeiro rebanho. Eu amo esse rebanho porque Cristo está aqui com ele, porque ele me resgatou vocês, e aqui eu sou bem alimentado pela sua palavra, aqui eu tenho alimento. Eu amo esse rebanho. Eu não sei quantos de vocês vai continuar conosco até o fim aqui, mas eu quero pedir para Deus que eu continue até o fim aqui. Eu creio que aqui é o meu rebanho. Eu vou fazer o que for possível para auxiliar o rebanho dentro das minhas limitações de um pecador miserável que eu sou. Vou fazer o possível, né? Então, concluindo aqui, o que nós aprendemos com essa lição desse monte de gente aqui que o autor relaciona, né? E encerra o capítulo 11. Nós concluímos que é assim que a verdadeira fé se comporta, quando só há ao nosso redor desesperança, e todo mundo já está aí querendo ir embora, todo mundo já desistiu, alguns já estão dizendo assim, isso aqui não vai dar em nada. É aí que a fé continua firme e continua em frente. Quando muita gente está dizendo assim, não, isso aqui tem coisa melhor para fazer na vida do que ficar aqui. Aquele que é verdadeiro crente, que tem essa fé genuína, fica. Cria raiz. Nós estudamos o capítulo 4, quinta-feira, com os homens, mostrando que nós precisamos olhar para homens, e não só homens, agora eu acrescento mulheres, apesar que o livro fala para homens. Na quinta-feira, a reunião de homens, lógico, né? Reunião de homens é para homens, tá bom? Então, nós aprendemos que também aquele exemplo desses homens de fé, nós precisamos olhar para homens e mulheres de fé que são rochas, que têm raízes. Nós não podemos olhar para aqueles que estão aí inconstantes, mas precisamos olhar para homens e mulheres que eu posso confiar, que estão firmes apesar de tudo. Eu preciso ter referencial em vocês, rochas, que apesar das inconstâncias do mundo, do sistema e da própria igreja, eles são rochas. O mundo precisa ver rochas, árvores frondosas, mas que têm uma raiz firme. Que vem a ventania, vem o vendaval, mas eles estão arraigados profundamente em Cristo. E que não ficam nessa, eu vou abandonar a igreja, eu vou deixar qualquer coisa que está. Eu não quero olhar para esses. Eu quero olhar para aqueles que dizem assim, apesar de tudo isso, nós vamos lá cavucar mais um pouco na rocha para estabelecer essa igreja aqui em Campo Grande. É esses que eu quero olhar. Eu preciso olhar para vocês assim. Um dia a minha fé vai estar vacilante, eu preciso olhar para vocês aqui. E olhando para vocês aqui, eu não vou esmorecer. Eles olhavam e tinham convicção, e a sua força vinha de que eles enxergavam que Deus é real e é galardoador dos que o buscam. Onde você lê isso? Em Hebreus 11. Ele é galardoador dos que o buscam. Eles olhavam para a palavra de Deus e diziam assim, a palavra é a verdade absoluta e imutável, e eu fico com ela, apesar das filosofias do mundo, apesar dos ensinamentos extra-bíblicos, apesar de tudo que existe de informações, eu fico com a palavra de Deus. Isso é se transformar numa rocha inabalável. Ainda que o meu vizinho, que o meu irmão, que a minha esposa, que o meu marido falem o contrário, eu fico com a palavra de Deus.
ela é a minha estrutura. Então o autor de Hebreus diz a eles assim, fechando, ele diz assim: imitem então esses homens de fé, esses seus heróis, eles são seus heróis, eles são seus modelos, imitem-nos, façam a mesma coisa, sigam as pisadas desses homens e mulheres de fé. São muitos? Não, são poucos, são pouquíssimos, mas sigam-nos. Descubra quem são eles. Quem são esses homens e mulheres de fé, que podem ser os seus conselheiros, podem ser seus mentores, podem ser a estrutura de uma vida de fé, os seus guias espirituais, mães e pais espirituais nossos. Quem são? Vamos descobrir. Não está difícil. Por quê? Porque a fé se evidencia pelas obras. Se você não enxergar testemunho de vida palpável em pessoas, a fé é duvidosa. Agora, se você enxerga dentro dessas vidas dessas mulheres e homens, que eles estão tendo obras, são esses os verdadeiros. Sigam-nos, aprendam com eles. Qual o segredo deles permanecerem firmes? Eu quero aprender com essas pessoas. Como aplicação final, hoje a igreja está numa situação muito melhor do que os crentes do Velho Testamento. Eles ainda não tinham a promessa concluída, concretizada. Eles olhavam pela fé algo que viria. Mas hoje nós temos essa realidade, Cristo já é uma realidade, Ele já mostrou isso, então eu posso olhar para Ele, firmar minha fé nele, e no testemunho desses outros irmãos que também estão focando em Cristo, eles não têm uma fé focada em si mesmos, eles têm a Bíblia como referencial, e eles então pautam a sua vida nas Escrituras, na luz das Escrituras. Portanto, o que o autor de Hebreus ensina para nós hoje, nós aplicamos: olhem firmemente para essa tão grande nuvem de testemunhas, como ele vai dizer ali no capítulo 12, versículo 1. Quando você pega tão grande nuvem de testemunhas, provavelmente o autor não está querendo dizer assim: olha, é muita gente. Numericamente até que é, mas se você comparar com os que não são, ainda é pouca gente. Não parece ser uma tão grande nuvem de testemunhas. Ele não está querendo dizer somente número, quantidade, ele está querendo dizer qualidade de fé, realidade de vida, não só da boca para fora, mas uma vida concreta através das boas obras, um envolvimento com a igreja, um amor pela igreja, um apego pela igreja. Portanto, então, olhem firmemente para essa tão grande nuvem de testemunhas, eles são o nosso referencial. Não fixem seus olhos naqueles que não estão nem aí com a igreja, não fixem a sua atenção nos que não dão bom testemunho de compromisso com o povo de Deus. Você vai desanimar se você começar a olhar muito para essas pessoas, sua fé vai para o beleléu. Se você quiser ir, vai. Eu não vou. Primeiramente, eu sei em quem tenho crido. Segundamente, eu também sei aqueles que também têm crido. Não existe segundamente, né? Mas em segundo lugar, eu sei quem são os verdadeiros irmãos, companheiros de caminhada, em quem eu posso confiar. São rochas que irão me auxiliar na hora certa. É esses a quem eu sigo e que eu vou continuar olhando para a vida deles até que eles caiam, é lógico. Pode ser que aconteça, né? Deus queira que não, eu não quero que isso aconteça. Não. Nem eu nem eles, eu preciso de companheiros, cada vez mais, engrossando esse caldo aí dos companheiros que vivem pela fé. Precisamos engrossar essa fileira
de verdadeiros homens e mulheres de Deus e acrescentar ao capítulo 11 de Hebreus muitos nomes aqui. Não fixem a sua atenção nos que querem ver mesmo a peteca cair. Vocês acreditam que, infelizmente, pode ter gente que quer ver a peteca cair? Você sabe o que significa cair a peteca? Acabou o jogo, né? Perdeu o jogo. Perdeu. Caiu a peteca. Ponto final. Esse povinho aí, ó. Tem gente que torce para isso? Não sei. Mas se tiver, não olhem para eles. Não fixem seus olhos neles. Não façam isso. Gente que quer trazer o mal, desarmonia, divisões, fracasso dentro do rebanho. Não fixem seu olhar neles. O rebanho não está representado por eles. Eles não nos representam. Nós somos representados pelos homens e mulheres de fé e obras. Olhem para aqueles que continuam perseverando apesar de suas falhas, pecados, sofrimentos e limitações. Esses estão vivendo e vão morrer na fé sem apostatar. Olhem para esses. Vejam só, são menos os que edificam do que os que criticam, do que os que querem derrubar. Quando você olha para o caso de Josué, no caso da juventude dele, os espias, a grande maioria foi contra, foi apóstata, foi inimigo, foi gente incrédula. Dos 12, 10 foram incrédulos, 10 não queriam que a igreja vencesse, 10 não queriam o bem do povo de Deus, porque não souberam viver pela fé. Só 2. Dentre os 12, só 2 foram verdadeiros. E Deus, através de Moisés, mostrou para esse povo: é para esses 2 que vocês têm que olhar. E quando eles olharam para Josué e Calebe, eles entraram, venceram Jericó e tomaram a terra. Tomaram a terra. É para eles que nós temos que olhar. Quantidade não é qualidade, mais uma vez. Então, seja como Josué, que desafiou os incrédulos de sua época e disse: vamos em frente. Veja, ele não gastou tempo com os incrédulos, ele gastou tempo com o povo de Deus. Ele chegou naqueles que estavam duvidosos e disse assim: sigam-me, eu vou, eu vou. Não percam tempo, foquem no verdadeiro. Se Deus disse, eu vou. Quando o povo focou, como Josué disse ali, se formos agradáveis a Deus, certamente Deus nos dará a terra. Foquem no líder verdadeiro. Foquem naquele que realmente está vivendo pela fé e obras. Foque corretamente. Preste atenção nisso. Vamos em frente, Josué disse, porque Deus prometeu que a terra seria nossa e vamos esmagar esses gigantes como pão nas nossas mãos, ele disse. Irmã, seja como Raabe, que se comprometeu e se colocou à frente de sua família, que arriscou sua vida para salvar a todos aqueles a quem ela amava. Ela correu risco de morte, escondendo os espias, mas ela fez a obra. Ela confiou no povo de Deus, porque conhecia o Deus deles. E ela, Raabe, se tornou uma ancestral do próprio Salvador, Jesus. Ela também rejeitou seu povo desobediente de Jericó para ficar com o povo de Deus. Escolha hoje a quem você vai seguir. Escolha hoje. Foquem sua atenção nos homens e mulheres de verdadeira fé de hoje. Tem testemunha hoje? Tem.
procurem-nos e sigam-nos. São poucos, mas são visíveis. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua santa palavra, que é poderosa para destruir os nossos corações. Obrigado pela Tua palavra, que é poderosa para destruir sofismas, pensamentos humanos, filosofia vã, e nos centrar novamente em Cristo, olharmos para o foco, para o nosso general pleno, perfeito, que nos guia ainda hoje pelo Seu Espírito e pela Sua palavra, que nós possamos focar nele, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos a distração dos nossos olhos, porque isso nos atrapalha muito. Que nós possamos, como diz o autor na sequência do nosso estudo, que nós possamos deixar de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, para corrermos a carreira focados em Jesus. Que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, disciplina os que não estão discernindo o corpo, e que assim a sua igreja continue caminhando em paz. Pedimos isso em nome de Jesus, que não sejam nossas mãos sujas pelo sangue, mas que o Senhor, como vingador, se coloque, porque tua justiça é perfeita, e na ira do homem jamais produzirá a justiça de Deus. Não deixe que reajamos de maneira pecaminosa, mas que lancemos para Deus, que tudo vê e tudo pode fazer de maneira plena, perfeita e completa. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.